Eu morri e descobri o que realmente acontece com os pecadores. E não foi um sonho, nem um desmaio, nem uma viagem astral. Foi real. Eu senti meu corpo se apagar, minha visão escurecer, minha respiração cessar. E quando percebi, já não estava mais aqui. Não havia dor, não havia som, só um vazio denso. Mas então, algo começou a acontecer. Eu estava flutuando em um espaço onde o tempo não existia. Você já se perguntou o que realmente acontece com os pecadores depois da morte? Se pensa que sabe, prepare-se. A verdade é muito mais perturbadora do que qualquer história contada em igrejas ou filmes. Assista até o fim, porque o que vou revelar vai mudar a forma como você enxerga a vida e a morte. Tudo começou com uma escuridão absoluta, mas não era um escuro comum. Era como se eu estivesse dentro de mim mesmo, num vazio consciente. De repente ouvi vozes. Algumas choravam, outras gritavam em desespero. E eu ainda não sabia se aquilo era o inferno ou apenas o início. Quando finalmente consegui enxergar ao meu redor, percebi que não estava sozinho. Havia outros, e todos pareciam confusos, presos em um tipo de lugar intermediário, uma espécie de antessala do destino final. Mas foi ali que ouvi a primeira sentença. Um nome ecoou, seguido por uma condenação. E então, a coisa mais assustadora aconteceu diante dos meus olhos. Meu nome foi o próximo, e uma presença invisível me puxou para baixo, como se algo me arrastasse em direção ao que parecia ser um julgamento inevitável. As pessoas falam sobre luz no fim do túnel, mas eu não vi nenhuma luz. Vi fogo, vi trevas, e vi rostos deformados gritando por misericórdia. Todos ali sabiam o motivo de estarem naquele lugar, mesmo que nunca tivessem acreditado nisso em vida. As memórias vinham como flashes, mentiras contadas, oportunidades desperdiçadas, o orgulho, a raiva, a indiferença ao sofrimento dos outros. E quanto mais eu lembrava, mais fundo eu afundava naquele abismo. Você já se perguntou o que aconteceria se você morresse agora? E se você descobrisse que a morte não é o fim, mas apenas o começo de algo muito mais sombrio do que imaginou? Feche os olhos por um instante e imagine acordar em um lugar onde todos os seus segredos são expostos, onde cada pensamento egoísta, cada atitude maldosa, cada palavra de desprezo é exibida como se fossem provas em um julgamento eterno. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu vi o peso de cada pecado me afundar como correntes invisíveis. Não havia defesa, não havia escapatória. Enquanto era levado por essa força sombria, comecei a ouvir vozes distorcidas que me chamavam. Algumas zombavam, outras lamentavam. Era como se os pecadores estivessem presos num ciclo de repetição eterna, revivendo suas escolhas erradas. Vi pessoas tentando fugir, implorar, negociar, mas nada funcionava. Ali as regras eram outras. Era como se estivéssemos em um território onde as leis humanas não tinham valor. Tudo era revelado. Tudo era julgado. E o mais assustador? Ninguém ali tinha certeza do que viria depois. O medo verdadeiro não era o sofrimento, mas o desconhecido absoluto. Foi então que vi. Um lugar que não era exatamente fogo, nem trevas, mas algo ainda pior. O vazio. Um tipo de esquecimento eterno. Lá, os que zombaram da verdade, os que viveram como se Deus fosse uma invenção, estavam perdendo a própria consciência, se apagando aos poucos. E o mais angustiante era ver que muitos deles pareciam comuns. Pessoas boas aos olhos da sociedade. Gente que pagava suas contas, ajudava os vizinhos, mas que nunca se preocupou em conhecer a verdade espiritual. A justiça ali não era baseada em aparência, mas em essência. E essa essência era julgada por algo muito além da nossa compreensão humana. Enquanto mergulhava cada vez mais fundo nesse tormento, comecei a entender algo terrível. O pecado não era apenas um ato, era uma marca, uma energia que se acumulava como um peso invisível, corrompendo a alma aos poucos. Vi adolescentes, velhos, ricos, pobres, todos unidos pelo mesmo destino. Alguns tentavam se justificar. Eu não sabia. Eu só estava vivendo minha vida.
Ninguém me avisou, mas nenhuma desculpa era suficiente, porque a verdade sempre esteve diante de todos. A Bíblia, as pregações, os avisos silenciosos da consciência, e mesmo assim, muitos escolheram ignorar. E então, no momento mais profundo da minha queda, eu ouvi uma voz. Não era como as outras. Ela era firme, mas cheia de autoridade. E ela disse: ainda não é sua hora. Em um instante, fui arrancado daquele lugar com uma força indescritível. Senti meu corpo voltar a respirar, meu coração disparar, meus olhos se abrirem como se eu estivesse emergindo de um pesadelo. Mas algo havia mudado. Aquilo não foi apenas uma visão. Foi um aviso. Uma segunda chance. E agora, eu sei. Eu vi o que acontece com os pecadores. E preciso que você saiba também. E se eu te dissesse que muitos que hoje zombam da fé, que vivem como se nunca fossem morrer, terão esse mesmo destino? Que o inferno não é uma metáfora, mas uma realidade que existe à espera de quem vive como se Deus não existisse? Você estaria preparado para enfrentar isso? Se hoje fosse seu último dia, não é sobre religião, é sobre verdade, sobre eternidade. E o que está em jogo é a sua alma. Eu estive lá. Eu vi o destino dos que rejeitam a verdade. E hoje te imploro. Não espere que seja tarde demais para descobrir isso por si mesmo. Mas há algo que ninguém me contou. E que talvez ninguém te contou também. O maior pecado não é roubar, mentir ou matar. É viver como se Deus não importasse. Como se o Criador do universo fosse apenas uma ideia antiga. É esse desprezo pela verdade que leva milhões ao vazio eterno. E o mais assustador, eles acham que estão no controle, que têm tempo, que podem decidir depois. Mas quando o depois não chega, já é tarde. E você? Vai esperar o arrependimento que vem com o desespero? Ou vai escolher hoje o caminho que pode te livrar desse destino? Mas calma, há algo ainda mais chocante que eu não contei. Quando fui puxado de volta à vida, tive uma visão rápida de algo que poucos falam. Um lugar de glória, de luz, onde não havia dor nem medo. Era como se tudo fizesse sentido ali. Mas só os que foram purificados pela verdade podiam permanecer lá. A diferença entre aquele lugar e o tormento que vi antes era brutal. Uma escolha simples, mas poderosa. E ela está diante de você agora. Porque no final, não é Deus quem condena. Somos nós mesmos, ao escolhermos o caminho da indiferença. Depois que voltei à vida, passei dias em silêncio, encarando o teto do quarto, revivendo tudo o que tinha visto. O calor do inferno não saía da minha pele. O som dos gritos ainda ecoava dentro da minha cabeça. E o pior não era lembrar. Era saber que milhões estão vivendo agora mesmo como se aquilo fosse apenas uma lenda. Vi pessoas sorrindo nas ruas, presas no celular, discutindo política, indo trabalhar, todos alheios à eternidade que os espera. E isso me trouxe um peso, o de contar, o de avisar, o de gritar enquanto ainda há tempo. Comecei a procurar respostas. Fui atrás de relatos de outras pessoas que morreram e voltaram. E o mais surpreendente, muitos viram o mesmo que eu. As trevas, o julgamento, o vazio. Alguns viram ainda mais. Falaram sobre demônios disfarçados, que se apresentavam como anjos, enganando almas para mantê-las presas. Outros relataram encontrar pessoas conhecidas, que haviam morrido há anos, vagando naquele lugar, arrependidas, mas já condenadas. E todos diziam a mesma coisa. O que fazemos aqui determina onde estaremos lá. Não há volta depois do último suspiro. Lembro de uma mulher que dizia ter sido uma pastora durante décadas. Ela afirmava conhecer a Bíblia, pregar o amor, liderar uma igreja. Mas quando morreu, viu-se diante de um tribunal espiritual. E ali, a verdade foi exposta. Ela vivia de aparência. Falava de Deus, mas amava o dinheiro. Usava a fé como escudo para sua arrogância. E no fim, sua alma foi arrancada do que parecia ser um palácio celestial e lançada no abismo. Isso me fez entender algo profundo. Não basta parecer, é preciso ser. O julgamento não avalia o que mostramos aos outros,
mas o que somos no íntimo. E isso me fez refletir: quantos hoje estão se enganando? Quantos acham que serão salvos por serem bons cidadãos? Quantos vão à igreja apenas por rotina, sem transformação real? A verdade é que o inferno não está cheio de monstros, mas de gente que viveu de forma morna, de pessoas que sempre deixaram para amanhã a decisão de mudar. Pecadores que sabiam o caminho, mas preferiram os atalhos. E se você está assistindo a este vídeo agora, talvez seja porque ainda há tempo para você. Talvez Deus esteja te dando o mesmo alerta que Ele me deu. Acorde. E aqui está uma parte que nunca contei para ninguém. Quando retornei daquele lugar, senti uma marca no meu corpo. Não era visível, mas eu a sentia queimar, como se algo espiritual tivesse sido selado em mim. Comecei a ter sonhos com pessoas caindo em buracos sem fim, gritando meu nome, como se pedissem ajuda. Era como se eu tivesse sido marcado com a missão de contar, de alertar. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Me afastei de velhos hábitos, rompi com amizades tóxicas e passei a buscar a verdade de forma profunda. Porque eu sabia, a eternidade não pode ser ignorada. Houve um momento em que eu me questionei: por que eu? Por que eu tive a chance de voltar enquanto tantos outros não voltam? E a resposta veio em um sonho. Uma figura coberta de luz me disse: você foi poupado para avisar. Mas se calar, o sangue dele será cobrado de você. Acordei suando, ofegante, como se tivesse corrido por horas. E ali, eu entendi. Não era mais sobre mim. Era sobre você. Sobre cada pessoa que ainda respira, que ainda pode decidir. Porque o tempo está se esgotando e a maioria está dormindo. Alguns de vocês podem estar pensando que isso tudo é exagero, uma invenção. Mas eu te convido a fazer um teste. Feche os olhos hoje à noite antes de dormir e diga: Senhor, se isso for verdade, me mostre. Você vai se surpreender com o que pode acontecer, porque Ele responde, Ele se revela. Mas você precisa estar disposto a ouvir. Porque há uma guerra acontecendo, e ela não é visível. É por almas, pela sua alma. E o campo de batalha é silencioso. Acontece no coração, na mente, e nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Lembre-se de algo que vi com meus próprios olhos. Os pecadores no inferno não estão rindo, não estão festejando, estão gritando, implorando, chorando. E o pior é que todos eles tinham uma coisa em comum. Em vida, eles achavam que tinham tempo, que podiam deixar para depois, que Deus entenderia. Mas ali, não há mais oração, não há intercessão, não há retorno. Só a dor de saber que a chance foi desperdiçada. E se você está ouvindo essa mensagem agora, ainda há esperança. Mas amanhã pode ser tarde. Se você sentiu algo estranho enquanto ouvia esse vídeo, talvez um arrepio, uma pressão no peito, ou até mesmo vontade de chorar, não ignore isso. Pode ser o Espírito Santo tentando alcançar seu coração. Ele não força, ele sussurra, mas é preciso estar atento, porque cada vez que você ignora, o coração endurece mais. E chega um momento em que já não se ouve mais nada. Nem mesmo os avisos, nem mesmo os gritos do próprio destino. E aí, não há mais volta. Antes de encerrar, quero te contar uma última coisa. Algo que me persegue até hoje. Quando eu estava naquele lugar, vi uma criança. Ela chorava. Perguntei em pensamento o que ela fazia ali, e a resposta me arrepiou. Ela aprendeu a odiar cedo demais. Isso me destruiu. Porque entendi que as sementes que plantamos nos outros também nos condenam. As palavras que lançamos, as atitudes que inspiramos, tudo está sendo registrado. E no final, a colheita é inevitável. Por isso, cuide do que você está plantando agora. Ainda dá tempo de mudar. Agora, se essa história falou com você, não fique calado. Não seja apenas um espectador. Torne-se um mensageiro. Alguém precisa ouvir isso. Compartilhe este vídeo com no mínimo uma pessoa.
Pode ser alguém da sua família, um amigo, ou até aquele contato que você nem fala mais. Envie, poste, comente, porque isso pode ser a única chance que essa pessoa terá. E se você ainda não se inscreveu, agora é o momento. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like para que essa mensagem chegue a mais vidas. E escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Vamos criar uma corrente de despertamento. Não estamos aqui por acaso. E se você chegou até o final, é porque foi chamado. Agora, o que você vai fazer com isso?